Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Nessa terceira parte aqui, então, nós vamos falar da pronúncia e da escrita do grego do Novo Testamento, tá? Que a gente está chamando de grego bíblico. Então, vamos lá. Bom, falei para vocês que eu repeti várias vezes para você guardar, tá? Nós estamos utilizando a pronúncia que a gente chama de pronúncia erasmiana. É uma pronúncia da tradição. Por que esta pronúncia é chamada pronúncia da tradição? Nós não sabemos exatamente como os gregos pronunciavam no primeiro século a língua grega, porque não tem como saber exatamente, né? Não tem gravador. E também pense, o império muito grande, diferentes pessoas que tinham diferentes línguas maternas estavam pronunciando esta língua universal. Se você perceber, por exemplo, alguém que fala inglês, mesmo que fala fluente, um indiano pronunciando, um americano pronunciando, um inglês pronunciando, na Austrália alguém pronunciando, no Canadá a pronúncia do inglês vai ter as suas grandes diferenças. A gente pode imaginar que era também bem diferente a pronúncia dependendo da região do império. Então, Erasmo de Roterdã, no século XVI, ele tentou fazer ali uma restauração da pronúncia, tá? Então, essa pronúncia erasmiana. Depois, outros tipos de restauração foram tentados. E como já falamos na outra aula, o grego moderno não tem nenhuma semelhança nem com a pronúncia erasmiana, que é a da tradição, e nem as outras pronúncias que foram tentando fazer a restauração. Mas você é um aluno muito interessado, você quer se aprofundar na questão da pronúncia. Então, tem um livro do Sidney Allen, que chama Vox Greca, que é um livro de umas 300 páginas só discutindo a pronúncia, tá? Não é o nosso objetivo aqui. E na conclusão que ele vai chegar, no fim das contas, nem é a pronúncia erasmiana exata e nem a que o pessoal usa também do grego clássico. Como a gente disse, então, a gente usa a pronúncia erasmiana por tradição, porque ela é só para a gente aprender a pronunciar, mas o que vai importar mais é a questão gramatical, tá? Mas a gente tem que explicar isso aqui, porque aí depois você aprende o grego, quer se aprofundar, pronuncia, alguém vai falar da sua pronúncia, você fala, eu uso a pronúncia erasmiana, que é a pronúncia da tradição. Então, nessa pronúncia erasmiana, só vamos repetir para reforçar, o som é o que nos importa, a forma da letra maiúscula e a forma da letra minúscula. Então, alfa, som de A, beta, som de B, o gama, como G, 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 Gogu, não tem som de J no grego. O D, o delta se pronuncia como D. O epsilon como E. O zeta, esse som de Z, né? O eta, cuidado, parece um H, mas não é. Parece um N, mas não é. Tem som de E fechado. Theta, esse som igual do inglês, do TH. Iota, kappa, lambda, cuidado com o formato da letra, mi, ni, som de N, xi, ômicron, pi, rho ou rho, tau, y, fi, ri, psi, ômega ou ômega. Então, esse som nós vamos aprendendo também nessas pronúncias. A partir do século IX, como eu falei, foi inventado, então, um alfabeto cursivo, ou chamado minúsculo, e alguns acentos também que foram colocados nos manuscritos. Então, até o século IX, a escrita era chamada uncial, os caracteres eram escritos todos em maiúsculo, sem acento, sem vírgula, sem espaçamento. Alguns pequenos marcas até haviam, mas a partir do século IX se tornou mais específico, com a acentuação
e outros sinais, tá? Então, quais são os acentos que nós temos no grego, quando você pegar um Novo Testamento grego? Você tem um acento agudo, é igual ao nosso, acento grave, igual ao nosso, o acento circunflexo. Em algumas edições do Novo Testamento grego, ou em algumas fontes do computador, esse acento circunflexo vai parecer um til, tá? Exatamente igual ao nosso til. Em algumas fontes gregas vai aparecer o acento circunflexo assim. Aí nós vamos ter a aspiração, que este apóstrofo aqui, ó, ele vai aparecer junto com os acentos, tá? Uma observação, o acento grego não vai mudar a abertura da vogal, não vai mudar a forma que pronuncia. Ele só vai indicar onde está a sílaba tônica, onde na palavra você precisa acentuar a pronúncia, né, chamada sílaba tônica. Então, esses acentos não vão interferir na pronúncia, eles só vão indicar a tônica. Até aqui, tá? A aspiração, chamado áspera, esse nome aspiração, às vezes você vai ver também algumas gramáticas como espírito, ou espírito áspero, ou espírito brando. E a aspiração branda com acento e aspiração forte. Nesse caso, essa aspiração forte vai interferir ali na pronúncia, que vai aparecer no início das palavras, e você vai pronunciar como se fosse um H no começo, tá? Então, aspiração forte com acento agudo, aspiração forte com acento grave, vai ter mudança da palavra. Então, essa é a aspiração branda, ou espírito brando, não vai alterar a pronúncia, só vai estar lá acima das vogais, ou do ro, né? Mas ela não vai mudar a pronúncia. A aspiração forte vai ser transliterada como H no início da palavra, mas o H com som de R, como é usado na palavra home, por exemplo, em inglês. Vai ter aspiração forte com o acento circunflexo, a aspiração branda com acento circunflexo. Então, o único sinal que vai mudar a pronúncia é essa aspiração forte. Mas não se preocupe que nós vamos aprender também dentro das palavras como a gente usa essas aspirações, tá? Alguns outros sinais que são usados no grego. O sinal de trema, tá? Que no português a gente não usa mais, mas eu usava com o mesmo objetivo aqui do grego, separar os ditongos. Então, ao invés de pronunciar os ditongos como se fosse uma sílaba só, o trema indica que você pronuncia aquela vogal separadamente. Ela vai aparecer em cima do i, né, ou do iota e do y, mas é bem raro também no Novo Testamento aparecer esse trema, tá? Ele pode aparecer com acento grave, com acento agudo, também não vai, o acento não vai mudar, só vai indicar a tônica. O trema vai mudar a pronúncia, porque aquela vogal você vai pronunciar separadamente. E cuidado, este sinal no grego não é ponto e vírgula, tá? Ele tem o sentido no nosso sinal de interrogação. Então, quando você vir esse sinal, você indica a tônica da acentuação, tá? O sinal de acentuação no grego é esse. Depois nós vamos ter, em algumas letras, então, no alfa, no eta e no ômega, um iota subscrito. E depois aí vai ser muito útil esse iota subscrito. Ele não altera a pronúncia da palavra, mas ele tem uma importância muito grande na gramática, porque ele vai indicar o dativo, ou em alguns casos pode até indicar o verbo no subjuntivo. Mas também não se preocupe que nós vamos aprender isso posteriormente. Como estamos falando de pronúncia, se você vir um alfa com iota, um eta com iota, um ômega com iota, não pronuncie o iota, tá? Você só vai pronunciar o alfa, o eta ou o ômega.
Mas este iota tem que estar ali para indicar uma questão gramatical quando ele aparecer, tá? Depois nós vamos ter na terceira declinação o iota não aparece, ele aparece do lado, mas também tem esse objetivo, mas aí na parte gramatical nós vamos aprender essa questão do iota sobrescrito. Agora basta você saber que não é para pronunciar quando você olhar lá e tiver um iota debaixo do alfa, do eta ou do ômega. Depois que precisamos aprender também a pronunciar os ditongos, tá? Ditongos, duas vogais pronunciadas numa só emissão de voz, né, vão ser chamadas de ditongos. Então, no grego nós temos ai, au, ei, oi, e cuidado com essa aqui, ó. Elas duas juntas, o ômicron e o y, você não vai pronunciar ol. Você vai pronunciar somente u. Tá? O eu e o ui. E aí, cuidado, porque quando o y estiver sozinho, ele tem som de u. Esse u de Miller. Mas quando ele estiver com outra vogal, aí ele vai ter som de u. E quando ele estiver com o ômicron, as duas vogais vão ser pronunciadas como u. Tá? Então, precisamos também aprender a pronunciar os ditongos. Falamos já do iota subscrito, ó, só para lembrar aqui como que pronuncia. O alfa com iota A, o eta com iota E, o ômega com iota O. Então, é só pronunciar a vogal sem levar em conta a pronúncia do iota. Mas ele vai ter que estar ali quando a palavra tiver a questão do dativo, tá? Mais uma regra importantíssima que é a pronúncia do gama. O gama, lembra, nós falamos que ele tem o som de ga, ge, gi, go, gu. Mas, quando ele está antes destas 4 letras, ele vai ter som de N. Então, antes do um outro gama, antes do kappa, antes do xi e antes do ri, o gama vai ter som de N. Então, essas duas consoantes, ó, vão ficar N, G. Essas duas consoantes vão ficar N, K. Essas duas consoantes vão ficar N, xi. Essas duas consoantes vão ficar N, ri. Cuidado, hein? Não vai pronunciar sh. É ri. Como nós não temos esse som no português, transliteramos como CH. Mas a pronúncia é ri. Mas para você não ficar muito triste, nós vamos então ver os exemplos. Vamos treinar como se pronuncia este gama. Aqui, a primeira palavra, muito conhecida. Evangelion. Então, você não vai pronunciar euagélio, né? Nem euagélio. É evangelion, que é a palavra evangelho ou boas novas. Nós vamos ver aqui com outras palavras, ó. Então, evangelion, olha aqui a aspiração branda, ó. Está aparecendo em cima da segunda letra do ditongo. Então, tanto a aspiração áspera quanto a aspiração branda, ela vai aparecer na segunda letra do ditongo. Quando for áspera, você vai pronunciar no começo, como se estivesse um H ou se tivesse um R no começo. Então, aqui, evangelion. Ó, a tônica está aqui. E este gama vai ser pronunciado como um N. E o outro normalmente. Então, por isso ficou evangelion. E de onde vem a nossa palavra evangelho, né?
Aí, ó, ancale, ancale, braço. A pronúncia é ancale. Tá vendo que o gama antes do capa também virou um N. Angeion, angeion, vasilha, vaso. Então, o gama também se tornou um N. Angelos, essa palavra é bem conhecida. Dessa palavra vem a nossa palavra anjo. Pode também significar mensageiro, tá? Mas veja, ó, dois gamas, o primeiro tem som de N. Então, angelos. Ananque, ananque, ó, o gama virou um N. Ananque, que significa necessidade, angústia. Entinjano, entinjano, ó, eu intercedo. Antes de um ri, o gama virou um N, ó. Então, entinjano. Larynx, larynx, ó, garganta. Onde vem a nossa palavra laringe, né? Larynx. Então, antes de um xi, o gama virou um N. Salpinx, a trombeta. Antes de um xi, o gama virou um N, tá? Então, repetindo, ó. Evangelion, ancale, angeion, angelos, ananque, entinjano, larynx, salpinx. Tá? Para você treinar a pronúncia do gama. Tem que ficar repetindo para treinar várias vezes. Até mais uma aqui, ó. Pharynx. Ó, vale, pharynx, ó, pharynx. Então, o gama com som de N. Então, aqui é para a gente treinar a pronúncia do gama. Vai aparecer muitas vezes esse gama, gama, né? Esse com o gama xi é mais raro. E com o gama ri também é mais raro. Mas vai aparecer lá. Então, você tem que saber a pronúncia também. E aí vamos treinar então a escrita do alfabeto. Ó. Lembrando que na hora de escrever à mão, vai ficar ali como se fosse uma escrita mais estilizada, né? Então, o alfa, beta. O alfa você vai fazer aquele peixinho assim, né? Ou faz um A normal também, não tem problema. Hoje, lá na Grécia, o pessoal até dificilmente vai fazer um alfa desse jeito aqui, né? Eles vão fazer um alfa mais parecido com a nossa letra A mesmo. Então, beta, gama, delta, epsilon, zeta, ó, tá vendo como zeta fica? Parece uma cobrinha, né? Eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma. Aqui é o cuidado. O sigma pode estar desse jeito, no começo ou no meio da palavra, e quando ele estiver no final, ele tem essa forma mais parecida com o nosso S, né? O tal, y, φ, ri, psi, ômega. E as formas do maiúsculo. Então, mesma coisa, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, iota, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, oxi, 3 risquinhos, ômicron, pi, rho, cuidado, parece um P, mas não é, né? Parece um H, mas não é. Então, sigma vai ser igual, final e o começo não vai ter diferença, o tal, y, φ, ri, psi, ômega. Então, você tem que treinar essas letras, tá? Escrever no seu caderno lá várias vezes, para você se acostumando com o minúsculo e o maiúsculo. Quando você olhar o Novo Testamento grego,
você vai ver dessa forma aqui, tá? E aqui eu peguei o exemplo dado pelo Decker, chama Reading Koine Greek, e ele mostra por que ele pegou esse versículo aqui? Porque nesse versículo aparecem todas as letras gregas, tá? É um versículo em que aparecem ali todas as letras gregas. Então, se você pegar este versículo e treinar a escrita e a leitura, você terá visto todas as letras gregas. A gente vai ler aqui só para você depois treinar. Você pega esse vídeo, vai fazer a revisão do vídeo e treinar. Mas para você saber que se você copiar várias vezes, você vai ter escrito todas as letras gregas lá. Então, en ho kai tois en philake pneumasin poreltheis ekerixen apeisesansin sasin pote hote apexe dereto re tu seu macrothmia en gemeras noé kataskeu azomenes kibotu eis re oligoi tu testin, quando tiver assim você lê junto, ó, tu testin octo psichai diesothesan di ridatos. Então 30 leitura para você ir acostumando com os sons e com as pronúncias, tá? É o texto de 1 Pedro, é um texto gramaticalmente bem difícil, tá? Mas é só para você treinar a leitura, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então treina a escrita e a leitura do texto para você poder se acostumar. Então, como eu falei, está disponibilizado aí a minha gramática. E aí, vale a pena você pegar nessa gramática a página 6, tentar ler o texto de 2 João em voz alta, e utiliza ali para isso a tabela 1 da página 2. Ali vai ter, então, a pronúncia, está disponibilizado gratuitamente aí para você, tá? Então, vamos ver aqui um exercício de leitura. Este texto aqui na gramática vai se repetir várias vezes. Com base nesse texto, nós vamos aprender gramática, leitura, a parte do grego, com base nesse texto, que é a segunda epístola de João, né? Aqui está do 1 ao 6, e aí a partir de toda a epístola nós vamos ler e ir aprendendo as partes gramaticais. Então vamos treinar a leitura aqui também, porque aí fica gravado, você pode voltar, ouvir, treinar, ler de novo. Então vou pronunciar de uma forma mais natural e depois de uma forma mais pausada, tudo bem? Então fique atento aí, não se preocupa, com o tempo a gente vai aprendendo a leitura, tá? Primeiramente vou falar de uma forma mais natural e depois de uma forma mais pausada. Então, ó, aqui faltou um sinalzinho que é uma aspiração áspera, tá? Tem uma aspiraçãozinha áspera aí. Depois acompanha também lá no texto da gramática. Então, por causa da aspiração áspera, a gente vai ler aqui ro, tá? Só que no slide aqui não apareceu, estou te avisando. Então, leríamos assim naturalmente dessa forma: Ho presbíteros eclecte kyria kai tois technos autes hus ego agapo en aletheia kai uk ego monos ala kai pantes hoi egnocotes ten aletheian dia ten aletheian ten menusan en hemin kai met hemon
estai eis ton aiona, estai metremon charis eleos eirene para Theou patros, kai para Kyriou Iesu Christou tu huiou tu patros, en aletheia kai agape, echaren lian hot heureka ekton teknon su peripatuntas en aletheia, katos entolen elabomen para tu patros. Kainin erotose Kyria, hos entolen graphon soi kainen alachen eichomen ap arches hina agapomen alelus, kai haute estin he agape hina peripatomen kata tas entolas autu, haute estin he entole kathos ekούσατε aparches hina enaute peripatete. Então essa é uma leitura mais natural, e agora nós vamos ler de uma forma pausada, para que você possa conseguir acompanhar essa leitura. Então, muita calma nessa hora, né? Não se desespere, que a gente vai ler de uma forma mais pausada. Então, lembra que tem aqui uma aspiração áspera, tá? Então, presbíteros eclecte Kyria kai tois teknos autes hus ego agapo en aletheia kai ego monos ala kai pantes hoi egnokotes ten aletheian, tia ten aletheian ten menusan en hemin kai metremon estai eis ton aiona, estai metremon charis eleos eirene para Theou patros, kai para Kyriou Iesu Christou tu huiou tu patros, en aletheia kai agape, echaren lian hoti aqui perdi não, quase perdi aqui heureka ekton teknon su peripatuntas en aletheia kathos entolen elabomen para tu patros, kai nin euroto se Kyria hos aparches graphon soi kainen alachen eichomen aparches hina agapomen alelos kai haute estin he agape hina peripatomen kata
tas entolas autu haute estin re entole kathos ekoussate aparches Rina en aute peripatete. Então, essa pronúncia aqui mais devagar, você pode repetir e treinar várias vezes esta pronúncia. Aqui tem a continuação do texto, tá? Nós não vamos ler todo esse texto enorme, que senão vai ficar muito grande, mas você tenta, então, pronunciar e escrever este texto também. São 13 versículos, tá? Que envolve todo o texto de 2 João. Então, você treina a leitura e a escrita também desse texto. Então, para o exercício da escrita, você pode copiar esse mesmo texto de 2 João na forma da escrita à mão várias vezes. Tá? E aí, nessas várias vezes que você escrever, você vai treinar. Então, eu coloquei aqui para você, ó, o texto para você exercitar essa escrita à mão. Então, eu coloquei o mesmo texto nesses caracteres da escrita à mão. Então, na sua casa, você pode parar, né, e treinar várias vezes essa escrita. É só copiar e, com o tempo, você vai aprendendo essa escrita à mão. Ó. Aqui nessa primeira parte, está até o versículo 6, ó, que é esse texto que eu li. Então, você pode repetir para treinar. E aqui é a continuação até o versículo 13. Então, olhando esses slides, que depois também você vai ter disponível, você pode escrever várias vezes. Pode também escrever em maiúsculo todo o texto para treinar, tá? Então, com isso você vai poder se sentir um escriba, ó, como se você estivesse escrevendo ali a segunda carta de João, né? Para você treinar essa escrita. Lá, então, na tabela 1, página 2 da gramática, importante também copiar esse texto várias vezes com esses caracteres lá. Aqui no slide é só uma exemplificação, tá? Não se preocupa, porque lá na gramática, na tabela 1, página 2, como nós já vimos, você tem essa tabela. Também nos slides anteriores, você vai ver essa tabela, mas aqui é só uma ilustração, não se preocupa que você não está enxergando aqui direito essa parte da gramática. Tudo bem? Lembrando que as dúvidas, você pode postar as dúvidas aí, nós vamos dar um jeito aí de responder para você. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos ver como se utiliza o dicionário, os léxicos, chamados léxicos analíticos, e alguns programas de computador também, para você poder usar as ferramentas que temos disponíveis para o estudo da língua original. Então, até a próxima aula. Deus abençoe os seus estudos. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor